Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 386. União do princípio espiritual à matéria. Então nós estamos tentando explicar de uma forma assim mais fácil para que as pessoas assim, através dessa nossa explicação muito mais fácil, consiga captar, né? Consiga captar com mais facilidade. Porque ao mesmo tempo que essa matéria, nós reconhecemos, ela é difícil, mas da forma como nós explicamos aqui, ela fica fácil. Nós só temos que entender uma coisa, que quanto mais o espírito reencarna, desencarna, reencarna e desencarna, mais ele contribui. Olha só para você ver. Mais ele contribui ao aperfeiçoamento não só do teu caráter, da tua moral espiritual, ele não só contribui para com o seu avanço espiritual, como ele contribui também para com a evolução do perispírito e para com a melhora da aparência do corpo físico, na condição de matéria organizada, flexível, orgânico. Então, observe só para você ver a troca. Quanto mais o espírito reencarna, mais ele se aperfeiçoa espiritualmente. Quanto mais o espírito reencarna, mais ele contribui para com o aperfeiçoamento do teu perispírito, porque ele espírito, quanto mais ele evolui, mais o teu perispírito evolui. Quanto mais o espírito evolui, porque muito mais ele reencarna, mais o teu corpo físico passa por transformações, por mudanças. Você observa hoje mesmo, para você ver, em 2023, quantas crianças lindas em todos os sentidos. Crianças fisicamente, vamos partir por esse lado. Fisicamente, crianças perfeitas, os olhos perfeitos, cabelo perfeito, uma pele que parece mais um jambo, né? Parece mais um jambo, parece mais uma manga, aquela pele lisa, coisa mais linda, aqueles cabelos lindos, umas moças tão lindas, uns rapazes tão lindos, umas mulheres tão lindas, uns homens, uns senhores tão lindos. E para você ver como são as coisas.
Eu posso dizer a você que a nossa geração, nós ainda estamos preparando os organismos físicos, os organismos fisiológicos, os organismos orgânicos, esse corpo, nós ainda estamos preparando esse corpo, esse padrão, para os próximos seres que estão vindo aí, como por exemplo, os espíritos cristal, os espíritos índigo. E depois, daqui uns 300 anos, vai vir os espíritos diamante. Assim, os cientistas classificaram deram esses nomes devido à cor que eles conseguiram encontrar na aura dessas crianças, porque aqui na Terra, na atualidade, já existe muitos espíritos índigo. E o espírito índigo é fácil de você descobri-lo. É fácil de você saber quem é índigo, quem não é. O espírito índigo, ele é determinado. O espírito índigo, desde o berço, ele sabe o que quer. É um espírito astuto, mas pro bem. Ele sabe o que quer. Ele é um ser decidido. O índigo. Agora, o índigo está preparando, ou melhor, o índigo vai preparar esse padrão físico para o próximo que vai vir, os seres, que são os seres, os espíritos cristal. Depois os espíritos cristal, eles vão preparar para os espíritos diamante. E sei que até daqui a 26 mil anos, uma grande transformação vai ocorrer aqui na Terra em matéria de corpos orgânicos, principalmente fisiológicos, fisiologicamente dizendo. Então, por isso que aqui, olha só para você ver, pelo que veio habitá-lo como, olha só para você ver, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Então, essa floresta é o corpo. O lenhador é o princípio inteligente. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou. Só que isso aqui não é, Deus não criou. Nós já explicamos. Depois você vai ver mais na frente. Para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capaz de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Então nós vamos ver mais adiante que, de fato, Deus, ele organizou, Deus deu ao princípio inteligente
os elementos condizentes à necessidade de sua capacidade. Porque o princípio inteligente, onde quer que esteja, ele carrega consigo o teu registro, que por vezes o teu registro encontra-se na consciência. E pelo fato de encontrar-se na consciência, onde quer que ele se encontre, ele necessita de um outro corpo que se chama perispírito, que é o modelador da forma. Por isso que Kardec, melhor assim, na próxima página, nos esclarece que o espírito, ele molda o seu corpo. Vamos ver isso? O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório, o corpo físico, simultaneamente é o envoltório. E o instrumento do espírito. É um instrumento do espírito. Por exemplo, a pessoa, quando vai tocar uma música, qual o instrumento que ele usa? Flauta, piano, violão, violino. Então, para o espírito, o corpo é o seu instrumento. Você compreendeu? Deu para você compreender? E vice-versa, né? E à medida que este adquire novas aptidões, olha só para você ver. Olha só para você ver aqui que maravilha que começa a acontecer aqui agora, ó. E à medida que quem é este? O espírito, o perispírito, o princípio inteligente, adquire novas aptidões, né? A partir do momento que você evolui, você reveste, eu estou usando esse termo você porque não tem isso aqui. Você reveste outros invólucros apropriados ao novo gênero, tá entendendo, né? De trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Deu para você entender? Então, o operário, quando chega no princípio da obra, o servente de pedreiro, por exemplo, só para você ter uma noção, ele começa como servente de pedreiro. Então ali, o muito que ele tem é uma enxada, uma lata e uma máquina. Eu esqueço o nome daquela máquina ali que gira aquele material. Então ali ele joga lá dentro a cal, o cimento, a areia, a água, bate, bitorneira, me lembrei. Depois ele joga tudo no chão, aquilo ali. Depois ele, com uma pá, ele
põe dentro de uma carriola e depois ele leva tudo até onde está o pedreiro. Isso tudo é uma condição evolutiva. É a condição que ele se encontra. Porque depois, quando ele se aperfeiçoa, ele aprende a trabalhar de pedreiro. E já é dado a ele outras ferramentas e outros serventes de pedreiro são colocados no lugar dele. Desculpa. E ele é colocado para trabalhar de pedreiro. Aí eles já colocam novas ferramentas na mão dele. Ele já não vai carregar mais aquela massa na carriola, nas costas. Ele não vai sofrer tanto, mas ele vai ter uma outra responsabilidade. Assim é o espírito. Quando nós evoluirmos aqui nesse corpo físico, ao ponto de transformá-lo em diáfano. Você entendeu? Podendo o corpo físico não se transformar em diáfano, mas o espírito sim. Outras dimensões nos será concedida, onde, graças ao tempo que gastamos aqui, graças à paciência que tivemos aqui, graças à resignação e aceitação, à humildade que tivemos aqui, crédito havemos de possuir naquele momento, que nos dê condições de residir ou de ir residir em outras dimensões, como por exemplo, nós podemos muitos retornar a Marte, a Júpiter, a Saturno. Muitos poderão retornar a Órion, Sírio, ao sistema de Capela, como muitos poderão permanecer aqui mesmo. Porque nós precisamos entender uma coisa. Seja onde quer que, para onde formos mandados, nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que nos esforçar. Nós vamos ter que lutar. Então, se já nos encontramos aqui, por que não ficar aqui mesmo? Então, um dia, depois do tempo, depois da humildade, da paciência, da resignação, da aceitação e da humildade, depois de conquistarmos todos esses atributos, havemos de retornar a esses
ou a essas dimensões. Mas por quê? Por que retornamos? Por que para lá conseguimos ir? Porque nós superamos tudo que tínhamos que superar no mundo de provas e de expiação. No mundo físico, nós temos que entender que nós nunca deixaremos de reencarnar por toda a eternidade. O espírito sempre estará reencarnado. Ah, mas muitos dizem que um dia nós não necessitaremos mais reencarnar, mas as pessoas esquecem de dizer: nós não necessitaremos reencarnar mais em corpos físicos. Eu, você, um dia, nós não vamos precisar reencarnar mais em corpos físicos. Mas bilhões de outros corpos que existem, havemos de passar por toda essa fieira. Eu vou lhe dizer algo, você tem o direito de pensar o que você quiser, é um direito seu. Cada um pensa do jeito que quer. Pois você acha que nosso Senhor Jesus Cristo não se encontra encarnado neste exato momento? Ah, Luiz, larga de ser besta. Não me preocupo com isso. As pessoas podem xingar, falar o que quiser. Nosso Senhor Jesus Cristo encontra encarnado no compromisso que o Pai lhe confiou na condição de guia e de modelo, o qual todos nós devemos segui-lo. Ele encontra encarnado na responsabilidade. A responsabilidade do Cristo é uma reencarnação, é uma encarnação. Quando nós nos tornarmos responsáveis, quando nós nos tornarmos disciplinados, havemos de nos encarnar. Aí nós não reencarnaremos mais, e sim nos encarnaremos. Você entendeu? Nós não vamos reencarnar, nós vamos encarnar. Reencarnar é mais de uma vez. Encarnar é uma só. Como Cristo há 2000 anos atrás aqui na Terra, ele encarnou, ele não reencarnou. Eu, por exemplo, eu me encontro na escala das reencarnações. Porque quantas vezes aqui já estive e quantos milhões de vezes terei que retornar aqui. Então, todos os seres em processo de evolução encontram-se encarnados e, dependendo da escala, reencarnados. Todos, menos Deus. Deus nunca encarnou. Deus nunca reencarnou e ele nunca reencarnará.
pois ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, pois ele é o onisciente, o onipresente e também o onipotente. Então, um dia nós não vamos precisar reencarnar mais em corpos físicos, nesses corpos aqui, mas nós vamos reencarnar e encarnar em outros corpos. Por exemplo, você, quando deixar a Terra, você evoluiu, você entendeu? Quando você não necessitar mais reencarnar em corpos físicos, você vai ser transferido para outras dimensões. Aí você vai reencarnar em Júpiter. Veja bem, você não reencarna nos corpos físicos aqui da Terra, mas você vai reencarnar em corpos lá em Júpiter, que são corpos diáfanos, são corpos quintessenciados, são outros corpos. Vamos para o próximo vídeo.